Limite Zero, Joe e Vitali. Que exceções! O evento do fim de semana foi mais profundo do que eu jamais poderia esperar. O Dr. Hugh Lamb explicou que tudo que buscamos e tudo que experimentamos, tudo está dentro de nós. Se você quiser mudar alguma coisa, faça-o interiormente, não externamente. A ideia como um todo é a total responsabilidade. Ninguém é culpado, tudo é você. Mas e quando uma pessoa é estuprada? Perguntou alguém. Ou se acontece um acidente de carro? Não somos responsáveis por tudo isso, somos? Você já reparou que sempre que você tem um problema, você está presente? Perguntou o Dr. Hugh Lamb. Tudo consiste na responsabilidade total com relação a tudo. Não há exceções. Não existe nenhuma brecha que lhe permita escapar de uma coisa da qual você não goste. Você é responsável por todas as coisas. Mesmo quando trabalhou no hospital psiquiátrico e viu assassinos e estupradores, o Dr. Hugh Lamb assumiu a responsabilidade. Ele compreendeu que eles estavam agindo a partir de uma memória ou programa. Para ajudá-los, ele teve que remover a memória. A única maneira de fazer isso é por meio da purificação ou limpeza. Foi isso que ele quis dizer quando declarou que nunca atendia profissionalmente os clientes em um ambiente terapêutico. Ele examinava as fichas deles e, enquanto o fazia, dizia em silêncio para o divino: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado. Ele estava fazendo o que sabia fazer para ajudar os pacientes a voltar ao estado de limite zero. Enquanto o Dr. Hugh Lamb fazia isso dentro de si mesmo, os pacientes ficavam curados. O Dr. Hugh Lamb explicou. Em poucas palavras, Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. Ho significa causa em havaiano e Ponopono quer dizer perfeição. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos que estão contaminados por memórias dolorosas do passado. O Ho'oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos ou erros dolorosos que causam o desequilíbrio e a doença. Em resumo, Ho'oponopono é simplesmente um processo de solucionar problemas, mas ele é feito inteiramente dentro de você. Esse processo novo e aprimorado foi criado por Morna, a amada Kahuna que ensinou o seu método ao Dr. Hugh Lamb em novembro de 1982. O Dr. Hugh Lamb ouvira falar em uma fazedora de milagres, que dava palestras nos hospitais, universidades e até mesmo nas Nações Unidas. Ele a conheceu, viu-a curar a filha dele de herpes zoster e abandonou tudo para estudar com ela e aprender o seu método de cura simplificado. Como o Dr. Hugh Lamb também estava passando por dificuldades no seu casamento na ocasião, ele também deixou a família. Isso não é tão incomum. Há uma longa história de pessoas que deixam a família para estudar com um mestre espiritual. O Dr. Hugh Lamb queria aprender o método de Morna. Entretanto, ele não aceitou instantaneamente os costumes estranhos dela. Ele se inscreveu em um seminário que ela conduziu e foi embora 3 horas depois. Ela estava falando com os espíritos e parecia maluca, disse o Dr. Hugh Lamb, de modo que fui embora. Ele voltou 1 semana depois, pagou novamente a taxa de inscrição e tentou ficar até o fim de outro seminário que Morna estava oferecendo, mas não conseguiu. Tudo que ela ensinava parecia tão louco para essa mente de formação universitária que uma vez mais ele se retirou do seminário. Voltei pela 3ª vez e, nessa ocasião, permaneci no local o fim de semana inteiro, me disse o Dr. Hugh Lamb. Eu ainda pensava que Morna era maluca, mas havia algo nela que falava ao meu coração. Fiquei com ela até a sua morte em 1992. O método interior autodirecionado de Morna fazia milagres, de acordo com o Dr. Hugh Lamb e outros. A sua prece, de alguma maneira, apagava memórias e programas pelo simples fato de ela dizê-la. Eu sabia que queria aprender aquela liturgia e não descansaria enquanto não o fizesse. Morna ofereceu uma leve indicação do seu método em um artigo que escreveu para o livro I Am a Winner. Uso o antigo sistema desde os 2 anos de idade. Revisei o processo, mas ele retém a essência da antiga sabedoria. Mabel Katz, em seu pequeno livro, diz o seguinte:
Ho'oponopono é um processo de perdão, arrependimento e transformação. Todas as vezes que usamos qualquer uma das suas ferramentas, estamos assumindo 100% de responsabilidade e pedindo perdão para nós mesmos. Descobrimos que tudo o que acontece na nossa vida é apenas uma projeção dos nossos programas. Eu me perguntei como o processo atualizado do Ho'oponopono da identidade própria de Morna diferia do Ho'oponopono tradicional. Dr. Hugh Lam explicou a diferença da seguinte maneira. Identidade própria por meio do Ho'oponopono. 1. A resolução de problemas é intrapessoal. 2. Somente você e eu estamos envolvidos. 3. Somente você está fisicamente presente. 4. Arrependimento ao eu. 5. Perdão a partir do eu. Ho'oponopono tradicional. 1. A resolução de problemas é interpessoal. 2. Um membro graduado atua como mediador da sessão de resolução de problemas com todos os participantes. 3. Todas as pessoas envolvidas no problema precisam estar fisicamente presentes. 4. É exigido que cada participante se arrependa um para o outro, com um membro graduado atuando como mediador para que os participantes não se mostrem beligerantes. 5. É exigido que cada participante peça perdão a cada um dos outros participantes. No Ho'oponopono tradicional, o membro graduado treinado na dinâmica da resolução de problemas é responsável por fazer com que todos tenham oportunidade de dizer o que cada um encara como sendo o problema. Esta é sempre uma área de controvérsia no Ho'oponopono tradicional, porque cada participante enxerga o problema de um modo diferente. Devo admitir que gosto do processo novo e aprimorado, pois tudo acontece dentro da pessoa. Não precisamos de mais ninguém. Isso faz mais sentido para mim. Como sou aluno de professores com base junguiana, como a autora de best-sellers Debbie Ford, eu já entendia que o lugar para a mudança é dentro de nós e não no ambiente ou em qualquer outra pessoa. Junto com o processo atualizado do Ho'oponopono, prosseguiu o Dr. Hugh Lam. Morna foi orientada a incluir 3 partes do eu, que são a chave para a identidade própria. Essas 3 partes que existem em cada molécula da realidade são chamadas de Unihipili, criança subconsciente, Uhani, mãe consciente e Aumakua, pai superconsciente. Quando essa família interior está em harmonia, a pessoa está no ritmo da divindade. Com esse equilíbrio, a vida começa a fluir. Assim, o Ho'oponopono ajuda a restabelecer o equilíbrio primeiro no indivíduo e depois em toda a criação. Ele passou a dar mais explicações a respeito desse incrível processo. O Ho'oponopono é na realidade muito simples. Para os antigos havaianos, todos os problemas começam como pensamentos. No entanto, ter um pensamento não é o problema. Então, qual é o problema? O problema é que todos os nossos pensamentos estão impregnados de memórias dolorosas, memórias de pessoas, lugares ou coisas. O intelecto atuando sozinho não consegue resolver esses problemas, porque o intelecto apenas administra. Administrar as coisas não é uma maneira de resolver problemas. É preciso abandoná-los. Quando fazemos Ho'oponopono, o que acontece é que a divindade pega o pensamento doloroso e o neutraliza ou o purifica. Não purificamos a pessoa, o lugar ou a coisa. Neutralizamos a energia que associamos a essa pessoa, lugar ou coisa. Assim, o primeiro estágio do Ho'oponopono é a purificação dessa energia. Agora, uma coisa maravilhosa acontece. Essa energia não é apenas neutralizada, ela também é liberada, de modo que temos uma tábula rasa. Os budistas chamam de vazio. O passo final é permitir que a divindade se aproxime e preencha o vazio com luz. Para fazer Ho'oponopono, você não precisa saber qual é o problema ou erro. Tudo o que você tem que fazer é notar qualquer problema que você esteja vivenciando, física, mental, emocional ou de qualquer outro tipo. Depois que você discernir o problema, a sua responsabilidade é começar imediatamente a limpar, purificar, dizendo o seguinte: sinto muito, por favor, me perdoa. Quando pesquisei Morna, encontrando até mesmo DVDs de entrevistas com ela, finalmente descobri a prece que ela dizia para curar as pessoas, quer estivesse pessoalmente com elas ou não. A liturgia que ela dizia era assim: Divino Criador, Pai, Mãe, Filho como um só. Se eu, a minha família, os meus parentes, os meus ancestrais ofendemos a ti, tua família, teus parentes e teus ancestrais em pensamentos, palavras,
palavras, realizações e ações, desde o início da criação até o presente, pedimos o teu perdão. Permita que isto limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura. E está feito. Eu não tinha bem certeza de como essa prece liberava a cura dentro de uma pessoa, mas eu conseguia perceber que ela se baseava no perdão. Aparentemente, Morna e agora o Dr. Hugh Lem sentia que ao pedir perdão, limpávamos o caminho para que a cura se manifestasse. O que estava bloqueando o nosso bem-estar nada mais era do que a falta de amor. O perdão abria a porta que permitia que ele voltasse a entrar. Achei tudo isso fascinante. Entretanto, eu não tinha certeza de como o Ho'oponopono poderia me ajudar a curar a mim mesmo, você ou os doentes mentais, mas continuei escutando. O Dr. Hugh Lem prosseguiu então explicando que temos que assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida, sem exceções, sem desculpas, sem brechas. Vocês conseguem imaginar se todos soubéssemos que somos 100% responsáveis? Perguntou ele. Fiz um trato comigo mesmo há 10 anos que eu me daria de presente um sundae muito grande que ficaria até enjoado se eu conseguisse ficar ao fim do dia sem ter julgado ninguém. Nunca consegui fazer isso. Percebo que consigo me apanhar fazendo isso com mais frequência, mas nunca chego ao fim do dia sem fazer um julgamento. Bem, pelo menos agora eu sabia que ele era humano. Consegui me identificar com a confissão que ele fez. Por mais que eu tenha trabalhado em mim mesmo, ainda sou afetado por pessoas ou situações que eu gostaria que fossem diferentes. Sou bem mais capaz hoje em dia de tolerar quase todas as coisas que acontecem comigo na vida, mas também estou longe de ser completamente amoroso em todas as situações. Mas de que maneira posso explicar isso às pessoas? Ou seja, que somos 100% responsáveis pelos problemas? Perguntou o Dr. Hugh Lem. Se você quiser resolver um problema, trabalhe em si mesmo. Se o problema é com outra pessoa, por exemplo, apenas pergunte a si mesmo: o que está acontecendo em mim que está fazendo com que essa pessoa me aborreça? As pessoas só aparecem na sua vida para aborrecê-lo. Se você estiver consciente disso, poderá tornar qualquer situação mais elevada. Como? É simples. Sinto muito por qualquer coisa que esteja acontecendo. Por favor, me perdoa. Ele prosseguiu explicando que, se somos um massoterapeuta ou um quiroprático e alguém nos procura com dor nas costas, a pergunta a ser feita é: o que está acontecendo dentro de mim que se manifesta como dor nas costas dessa pessoa? Esta é uma maneira perturbadora de contemplar a vida. Ela provavelmente explica, em parte, como o Dr. Hugh Lem foi capaz de curar todos aqueles criminosos que sofriam de doenças mentais. Ele não trabalhou neles, ele trabalhou em si mesmo. O Dr. Hugh Lem passou então a explicar que, no fundo, somos todos puros, somos desprovidos de programas, memórias ou até mesmo de inspirações. Esse é o estado zero, onde não existe limite. No entanto, à medida que vamos vivendo, adquirimos programas e memórias, quase como as pessoas pegam um resfriado. Não somos maus quando pegamos um resfriado, mas temos que fazer o que é necessário para ficar livres dele, para nos purificarmos. Quando vemos um programa em outra pessoa, nós também o temos. A saída é a limpeza, a purificação. O Dr. Hugh Lem disse: qualquer pessoa disposta a ser 100% responsável por criar a sua vida da maneira como ela é, de momento a momento, tem uma saída para os problemas e para a doença. No antigo processo de cura havaiano do Ho'oponopono, a pessoa pede ao amor que corrija os erros dentro dela. Ela diz: sinto muito. Por favor, me perdoe pelo que está acontecendo dentro de mim que se manifesta como problema. A responsabilidade do amor é então transmutar os erros dentro da pessoa que se manifestam como problema. Ele acrescentou: o Ho'oponopono não encara os problemas como uma provação, e sim como uma oportunidade. Os problemas são apenas memórias reencenadas do passado que se manifestam para nos conceder mais uma oportunidade de enxergar com olhos de amor e agir a partir da inspiração. Uma vez mais, estou proibido de compartilhar os detalhes íntimos do seminário. Estou falando sério. Tive que assinar um contrato de sigilo, cujo principal objetivo era proteger a privacidade dos participantes. Mas uma coisa eu posso dizer: tudo consiste em você assumir plena responsabilidade pela sua vida. Sei que você já ouviu isso antes, eu também. Mas você nunca levou a ideia ao grau super abrangente ensinado no seminário. Ter completa responsabilidade significa aceitar
aceitar tudo, até mesmo as pessoas que entram na sua vida e os problemas delas, porque os problemas delas são os seus problemas. Elas estão na sua vida e se você assumir a plena responsabilidade pela sua vida, você também tem que assumir a plena responsabilidade pelo que elas estão experimentando. Eu o desafio a repetir o que você acaba de ler. Este é um conceito que vira a cabeça, abre a mente e paralisa o cérebro. Vivê-lo significa transformar a sua vida como nunca aconteceu antes. Entretanto, compreender a ideia de 100% de responsabilidade está além do que a maioria de nós está pronta a fazer, que dirá aceitar. No entanto, uma vez que você a aceita, a pergunta seguinte é como você se transforma para que o resto do mundo também mude. A única maneira segura é fazê-lo por meio de "eu te amo". Este é o código que libera a cura, mas você o utiliza em si mesmo e não nos outros. Lembre-se de que o problema deles é o seu problema, de modo que trabalhar neles não ajudará você. Eles não precisam de cura, você precisa. Você precisa curar a si mesmo, você é a fonte de todas as experiências. Essa é a essência do processo modernizado do Ho'oponopono. Vá em frente e reflita sobre isso durante algum tempo. Enquanto fizer isso, ficarei apenas repetindo "eu te amo". Um dos pontos principais desse seminário de fim de semana é que você está agindo a partir da memória ou da inspiração. A memória é pensamento, a inspiração é consentimento. Quase todos nós estamos, sem sombra de dúvida, vivendo a partir de memórias. Não temos consciência delas porque somos basicamente inconscientes. Ponto final. Nessa maneira de encarar o mundo, o divino envia uma mensagem lá de cima para sua mente. Mas se memórias estiverem sendo reproduzidas, o que quase sempre é o caso, não conseguiremos ouvir a inspiração, que dirá agir em função dela. Como resultado, a divindade não consegue fazer penetrar uma única palavra. Estamos ocupados demais com o barulho que está tendo lugar na nossa cabeça para poder escutar alguma coisa. O Dr. Hugh Lam fez alguns desenhos para esclarecer os seus argumentos. Um deles foi um triângulo. Ele disse que isso éramos nós, o indivíduo. Na essência, existe apenas a divindade. Esse é o estado zero, onde não existe limite. Você receberá a inspiração da divindade. A inspiração vem do divino, mas a memória é um programa no inconsciente coletivo da humanidade. Um programa é como uma convicção, uma programação que compartilhamos com outras pessoas quando anotamos nelas. O nosso desafio é remover todos os programas para voltarmos ao estado zero, no qual a inspiração pode surgir. O Dr. Hugh Lam passou muito tempo explicando que as memórias são compartilhadas. Quando você detecta uma coisa que não gosta em outra pessoa, ela também está em você. A sua tarefa é purificá-la. Quando você fizer isso, ela também deixará a outra pessoa. Na realidade, com o tempo, ela abandonará o mundo. Um dos programas mais persistentes no mundo é o ódio que as mulheres sentem dos homens, anunciou o Dr. Hugh Lam. Passo o tempo todo limpando e purificando, e é como se eu estivesse arrancando ervas daninhas de um campo gigantesco de ervas daninhas. Cada erva é uma parte do programa. As mulheres abrigam um ódio profundamente entranhado. Precisamos amá-lo para abandoná-lo. Não entendi bem tudo isso. Parecia outro modelo ou mapa do mundo. Todo psicólogo, filósofo e religião tem um. Estou interessado neste porque dá a impressão de poder ajudar todo o planeta. Afinal de contas, se o Dr. Hugh Lam é capaz de curar uma ala inteira de criminosos portadores de doenças mentais, o que mais é possível? Mas o Dr. Hugh Lam ressaltou que o Ho'oponopono não é fácil. Exige comprometimento. Esta não é uma abordagem da vida à la McDonald's, disse ele. Não é um lugar onde fazemos o pedido de uma fast food e somos servidos quase instantaneamente. Deus não é um anotador de ordens. Esta abordagem requer uma concentração constante na purificação e na limpeza. Ele contou histórias de pessoas que usavam o método da limpeza para fazer o que outras poderiam considerar impossível. Uma das narrativas foi a respeito de uma engenheira da NASA que o procurou devido a um problema em um dos foguetes. Já que ela veio até mim, pressupus que eu fazia parte do problema, explicou o Dr. Hugh Lam. Assim, fiz a limpeza. Eu disse sinto muito para o foguete. Mais tarde, quando a engenheira voltou, ela explicou que o foguete de alguma maneira corrigiu a si mesmo no voo.
Fazer Ho'oponopono influenciou o foguete? O Dr. Hugh Lam e a engenheira acham que sim. Conversei com a engenheira e ela disse que teria sido impossível para o foguete corrigir a si mesmo. Alguma outra coisa, da natureza de um milagre, tinha que ter acontecido. Para ela, foi a realização da limpeza com a ajuda do Dr. Hugh Lam. Não posso dizer que acreditei nessa história, mas também preciso admitir que não tenho outra explicação para ela. Certo homem me procurou durante um dos intervalos do evento e disse: há um famoso profissional de marketing da internet que tem o mesmo nome que você. Eu não sabia se ele estava brincando ou não, de modo que comentei: é mesmo? É, ele é autor de muitos livros, além de escrever sobre marketing espiritual e produzir textos convincentes. Ele é um cara legal. Esse cara sou eu, declarei. O homem pareceu muito sem graça. Meu amigo Mark ouvira toda a conversa e achou engraçada. Não tinha importância que as pessoas conhecessem ou não o meu status de celebridade virtual, pois eu estava me tornando conhecido na própria sala. O Dr. Hugh Lam me chamou tantas vezes durante o evento que as pessoas começaram a achar que ele estava me dando uma atenção especial. Uma pessoa perguntou: você tem algum parentesco com o Dr. Hugh Lam? Respondi que não e perguntei por que a pessoa achou que eu poderia ter. Não sei, está dando a impressão de que ele está se concentrando em você. Em nenhum momento eu senti que estava recebendo aquela atenção de uma maneira negativa. Não vou negar que gostei de ter certa preferência e pressupus que o Dr. Hugh Lam estivesse fazendo aquilo para me ajudar pessoalmente, já que ele sabia que eu escrevia livros e tinha um grupo de seguidores na internet. Estou certo de que uma parte dele sabia que, se eu recebesse essa mensagem de cura, eu seria capaz de curar muitas pessoas. O que eu não sabia na ocasião era que ele, por ter sido inspirado pelo divino, estava me preparando para que eu me tornasse um guru. Mas não um guru para o mundo, um guru para mim mesmo. Eu te amo. Absorvi a mensagem do Dr. Hugh Lam o melhor que eu pude, mas havia muito mais coisas que eu queria e precisava aprender. Sempre fui competente em ser uma esponja e captar as ideias simplesmente permitindo-me ficar aberto a elas. Enquanto eu estava sentado nesse meu primeiro evento, comecei a achar que a minha única função na vida era dizer eu te amo para qualquer coisa que surgisse no meu caminho, quer eu as considerasse boa ou má. Quanto mais eu conseguisse dissolver os programas limitantes que eu via ou sentia, mais eu poderia alcançar o estado de limite zero e levar a paz para o planeta por meu intermédio. Mark teve um pouco mais de dificuldade em entender a mensagem do seminário. Ficou insistindo em colocar tudo em um contexto lógico. Estava ficando claro para mim que a mente não tem nenhuma ideia do que está acontecendo, de modo que tentar encontrar uma explicação lógica era por si só uma receita para o fracasso. O Dr. Hugh Lam enfatizou repetidamente que existem 15 informações disponíveis para a mente consciente, mas 15 milhões estão acontecendo em qualquer momento escolhido. Não temos a menor chance de compreender todos os elementos que estão em ação na nossa vida. Temos que entregar os pontos. Precisamos confiar. Admito que grande parte disso parecia sem sentido. Em um determinado momento do evento, um homem disse que viu um portal aberto em uma parede e pessoas mortas flutuando através dele. Você sabe por que está vendo isso? Perguntou o Dr. Hugh Lam. Porque tínhamos falado a respeito de espíritos mais cedo, disse alguém. Exatamente, reconheceu o Dr. Hugh Lam. Você os atraiu ao falar a respeito deles. Você não tem necessidade de examinar outros mundos. Você tem bastante o que fazer ficando neste mundo, neste momento. Eu não vi nenhum fantasma. Eu não sabia o que pensar a respeito daqueles que o viram. Gostei do filme O Sexto Sentido, mas só como filme. Eu não queria que os espíritos aparecessem e falassem comigo. No entanto, isso aparentemente é normal para o Dr. Hugh Lam. Ele contou a história de que ouvia as descargas dos vasos sanitários serem puxadas à meia-noite, sozinhas, quando trabalhava no hospital psiquiátrico. O lugar estava repleto de espíritos, disse ele. Muitos pacientes tinham morrido na ala nos anos anteriores, mas não sabiam que estavam mortos. Eles ainda estavam lá. Ainda estavam lá usando banheiro? Aparentemente, este era o caso. Mas como se isso não fosse estranho o suficiente, o Dr. Hugh Lam prosseguiu explicando que, se algum dia falarmos com alguém e percebermos que os olhos da pessoa estão quase inteiramente brancos com uma película turva ao redor das bordas, ela está possuída. Nem mesmo tentem falar com ela, recomendou o Dr. Hugh Lam. Em vez disso, apenas purifiquem a si mesmos e espere que a sua limpeza remova a escuridão assumindo o controle da pessoa. Sou um cara de mente bem aberta, mas essa conversa de espírito
espíritos, almas possuídas e fantasmas que usam o banheiro à noite era um pouco demais até mesmo para mim. Ainda assim, não desisti. Eu queria conhecer os segredos supremos da cura para poder ajudar a mim mesmo e os outros a alcançar a riqueza, a saúde e a felicidade. Nunca imaginei que eu teria que andar pelo mundo invisível e entrar na zona limítrofe para fazer isso. Em outro momento do evento, estávamos deitados no chão fazendo exercícios para tornar disponível a energia do nosso corpo. O Dr. Hugh me chamou. Quando olho para essa pessoa, vejo toda a fome do Sri Lanka, me disse ele. Olhei para ela, mas vi apenas uma mulher se alongando no tapete. Temos muito a purificar, declarou o Dr. Hugh. Apesar da minha confusão, fiz o melhor que pude para praticar o que eu entendia. A coisa mais fácil a fazer era simplesmente dizer eu te amo o tempo todo. Então foi o que fiz. Quando fui ao banheiro certa noite, senti o início de uma infecção urinária. Eu disse eu te amo para o divino enquanto sentia a infecção. Logo me esqueci dela e de manhã ela tinha desaparecido. Continuei a dizer mentalmente eu te amo repetidas vezes, independentemente do que estivesse acontecendo, fosse uma coisa boa, ruim ou diferente. Eu estava tentando fazer o melhor que podia para purificar qualquer coisa no momento, quer eu estivesse ou não consciente dela. Vou dar um exemplo rápido sobre como isso funciona. Um dia uma pessoa me enviou um e-mail e me deixou irritado. No passado, eu lidaria com a situação trabalhando as minhas questões emocionais críticas ou tentando ponderar com a pessoa que me enviou a mensagem desagradável. Dessa vez, decidi experimentar o método do Dr. Hugh. Fiquei repetindo em silêncio sinto muito e eu te amo. Eu não estava dizendo essas coisas para ninguém em particular. Eu estava simplesmente evocando o espírito do amor para que curasse dentro de mim o que estava criando ou atraindo a circunstância externa. Uma hora depois recebi outro e-mail da mesma pessoa, no qual ela se desculpava pela mensagem anterior. É importante ter em mente que eu não tomei nenhuma medida externa para obter esse pedido de desculpas, nem mesmo respondi ao e-mail. No entanto, ao dizer eu te amo, de alguma maneira corrigi dentro de mim o programa oculto limitante do qual nós estávamos participando. Esse processo nem sempre envolve resultados instantâneos. A ideia não é obter resultados, mas sim alcançar a paz. Quando você faz isso, frequentemente obtém os resultados que queria originalmente. Certo dia, por exemplo, um dos meus funcionários me deixou na mão. Ele deveria terminar um trabalho em um projeto importante e tinha um prazo final urgente. Além de não terminar, ele parecia ter desaparecido da face da terra. Eu não aceitei isso muito bem. Embora quando isso aconteceu eu já conhecesse o método do Dr. Hugh, achei difícil dizer eu te amo quando tudo que eu queria dizer era eu quero te matar. Sempre que eu pensava no meu empregado, eu sentia raiva. Ainda assim, fiquei repetindo eu te amo, por favor, me perdoa e sinto muito. Eu não estava dizendo isso para ninguém. Eu estava dizendo por dizer. Certamente não estava sentindo amor. Na verdade, levei 3 dias me dedicando a esse processo antes que eu chegasse perto de encontrar a paz dentro de mim mesmo. E foi então que o meu funcionário apareceu. Ele estava na prisão e telefonou para pedir ajuda. Eu o ajudei e continuei a praticar eu te amo enquanto lidava com a situação. Embora eu não visse resultados instantâneos, o fato de eu ter encontrado a paz interior foi um resultado suficiente para me fazer feliz. E de algum modo, naquele ponto, o meu empregado sentiu o mesmo. Foi quando ele pediu a um carcereiro para usar o telefone e me telefonou. Enquanto eu falava com ele no telefone, pude obter as respostas que precisava para concluir o meu projeto urgente. Quando participei daquele primeiro seminário de Ho'oponopono oferecido pelo Dr. Hugh, ele elogiou o meu livro The Attractor Factor. Ele me disse que à medida que eu for me purificando, as vibrações do meu livro aumentarão e todo mundo sentirá isso quando lerem. Em resumo, à medida que eu fosse me aprimorando, o mesmo aconteceria com os meus leitores. E os livros que já foram vendidos e que estão lá fora? Perguntei. The Attractor Factor foram um best-seller e tivera numerosas edições e estava agora sendo publicado em brochura. Eu estava preocupado com todas as pessoas que já tinham exemplares do meu livro. Aqueles livros não estão lá fora, explicou ele, uma vez mais me confundindo com a sua sabedoria mística. Eles ainda estão dentro de você. Em resumo, não existe um lá fora. Seria preciso um livro inteiro para explicar essa técnica avançada com a profundidade que ela merece, motivo pelo qual estou escrevendo este com o consentimento do Dr. Hugh. Basta dizer que sempre que quiser melhorar qualquer coisa na sua vida, desde as finanças até os relacionamentos, você só precisa procurar um único lugar, dentro de si mesmo. Nem todo mundo no evento entendeu a essência que o Dr. Hugh estava falando. Perto do final do último dia, as pessoas começaram a bombardeá-lo com perguntas, todas provenientes do lado lógico da mente. Como a minha limpeza pode afetar outra pessoa? Onde está o livre-arbítrio em tudo isso? Por que tantos terroristas estão nos atacando?
Dr. Hughlem ficou quieto. Ele dava a impressão de estar olhando diretamente para mim. E eu estava sentado no fundo da sala. Ele parecia frustrado, levando em conta que toda a mensagem dele dizia a respeito de não existir nenhum lá fora, a tudo estar dentro de nós. Ele provavelmente estava sentindo que a falta de entendimento de todo mundo refletia na falta de entendimento dele. Ele dava a impressão de que ia suspirar. Só posso imaginar que ele estivesse dizendo aos seus botões: "Sinto muito, eu te amo." Reparei que muitas pessoas no evento tinham nomes havaianos e, no entanto, não pareciam havaianas. Mark e eu pedimos a elas que nos explicassem o motivo daquilo. Fomos informados que, se sentíssemos vontade, o Dr. Hughlem poderia nos dar um novo nome. A ideia era que nos identificássemos com um novo eu no caminho de não ter nenhum eu e nos fundirmos com a divindade no zero. Eu conhecia o poder de um novo nome. Nos idos de 1979, tornei-me Savami Anand Manchuri. O nome me foi dado pelo meu mestre. Naquela época da minha vida, quando eu ainda estava lutando com o meu passado, debatendo-me com a pobreza e buscando um significado, o nome me ajudou a recomeçar. Eu o usei durante 7 anos. Era natural que eu me perguntasse se o Dr. Hughlem me daria ou poderia me dar um novo nome. Quando eu lhe fiz a pergunta, ele disse que costuma consultar a divindade. Quando se sente inspirado, ele diz o que recebe. Mais ou menos um mês depois daquele primeiro seminário, ele me escreveu dizendo o seguinte: "Joey, vi uma nuvem surgir na minha mente outro dia. Ela iniciou uma transformação do seu eu, agitando-se lentamente e transformando-se em um amarelo bem suave. Em seguida, ela estendeu o seu eu com uma criança ao despertar na invisibilidade. O nome Auakua, divino, emergiu da invisibilidade." Recebi a seguinte citação hoje como parte de uma mensagem de e-mail: "Ó Senhor, que me transmites vida, concede-me um coração repleto de gratidão. Eu lhe desejo paz, além de todo entendimento, paz do eu e Haleakala." Adorei o nome Auakua, mas não tinha a menor ideia de como pronunciá-lo. Assim, escrevi para o doutor pedindo ajuda. Eis que ele respondeu: "Joey, A é o som da letra A em pai. O é o som da letra O em oi. K é o som da letra E em casa. U é o som da letra U em azul. Paz do eu e Haleakala." Consegui então entender e fiquei feliz com o meu novo nome. Nunca o usei em público, mas o fazia quando escrevia para o Dr. Hughlem. Mais tarde, quando comecei o meu blog em www.joeyvitali.com, passei a assinar Auakua. Muito poucas pessoas fizeram perguntas. No entanto, adorei usar o nome porque parecia que eu estava pedindo à divindade que purificasse o meu blog usando uma frase que significava, para mim, o afastamento das nuvens para que eu pudesse avistar Deus. Embora o treinamento do fim de semana tivesse inserido "eu te amo" no meu coração, pelo menos temporariamente, mesmo assim eu queria mais. Escrevi para o Dr. Hughlem perguntando se ele viria ao Texas para falar sobre Ho'oponopono com um pequeno grupo de amigos. Esse era o meu plano para poder desfrutar um pouco mais da pessoa dele. Ele viria ao Texas para dar uma pequena palestra e ficaria hospedado na minha casa. Nesse interim, eu lhe faria diretamente perguntas a respeito do que ele sabe, inclusive sobre como ele curou aquela ala inteira de criminosos portadores de doenças mentais. O Dr. Hughlem aceitou o convite e me escreveu o seguinte: "Joey, obrigado por ter me procurado. Você não precisava tê-lo feito e mesmo assim o fez. Sou grato. Eu gostaria de propor um formato de entrevista para a visita informal que eu farei a Austin em fevereiro. Talvez o pano de fundo da entrevista possa ser uma espécie de levantamento das abordagens à resolução de problemas que você examinou nos seus livros. Eu o encaro como sendo mais do que um entrevistador e eu como mais do que um entrevistado na nossa combinação. A clareza é extremamente importante na hora de transmitir uma informação, seja qual for a forma da arte que ela assuma. Existe, por exemplo, muita imprecisão com relação a que um problema é, que dirá a sua causa. Como podemos resolver um problema quando podemos estar incertos a respeito do que ele é? Onde está situado o problema a ser tratado? Na mente? O que é isso? Ou no corpo, onde quase todo mundo coloca a aposta, ou em ambos, talvez não seja em nenhum desses dois lugares. Há inclusive a questão de quem ou o que afeta a resolução do problema. Como você mencionou no seu livro, é difícil deixar de fazer julgamentos quando tentamos resolver problemas usando métodos como a opção ou o fórum. Os julgamentos ou as convicções são o verdadeiro problema? Deixe que o verdadeiro problema se apresente para que todos vejam. A entrevista informal não seria a respeito de métodos ou conceitos bons ou maus, certos ou errados.
nós. Ela seria uma maneira de trazer à tona a falta de clareza recorrente. Você e eu estaríamos prestando um enorme serviço se purificássemos as águas, mesmo que apenas um pouquinho. É claro que cada momento encerra em seus ritmos e tendências peculiares. No final, como diz Brutus, parafraseando, na peça Júlio César de Shakespeare, teremos que esperar até o final do dia para ver o que acontece, e é o que também teremos que fazer. Diga-me quais são as suas ideias a respeito da entrevista que você propôs. Não estou comprometido com ela como Brutus estava até o fim. Paz e Haleakala. Logo em seguida anunciei um jantar exclusivo com o Dr. Hugh Lem. Achei que talvez 5 ou 6 pessoas pudessem aparecer. Em vez disso, quase 100 pessoas se mostraram interessadas, e 75 delas pagaram por um jantar agradável e de qualidade para reservar um lugar à mesa. O Dr. Hugh Lem me surpreendeu ao pedir uma lista com o nome de todas as pessoas que iriam comparecer ao evento. Ele queria fazer uma limpeza no que dizia a respeito delas. Eu não tinha certeza do que aquilo significava, mas enviei a lista assim mesmo. Ele agradeceu dizendo: "Obrigado pela lista, Awakua. Tudo consiste apenas em purificar, a chance de nos livrarmos de coisas que não interessam e estar desimpedidos para Deus. Depois, alma, vive em função da perda do teu servo, e que esse anseio intensifique o teu valor. Compra termos divinos vendendo horas de desperdício, sê alimentada por dentro e por fora não sê mais rica. Assim te alimentarás da morte que se alimenta dos homens, e depois que a morte morrer, não existirá mais morte. A paz esteja com você e Haleakala." Quando o Dr. Hugh Lem chegou a Austin e eu fui buscá-lo no aeroporto, ele imediatamente começou a fazer perguntas a respeito da minha vida. "O livro que você escreveu sobre a sua vida mostra que você fez várias coisas para encontrar a paz", começou ele. "Qual delas realmente funciona?" Pensei um pouco no assunto e respondi que todos os métodos tinham valor, mas que talvez o processo da opção fosse o mais útil e confiável. Expliquei que é uma maneira de questionar as convicções para descobrir o que é genuíno. "Quando você questiona as convicções, o que resta?" "O que resta?" repeti. "O que resta é uma transparência a respeito da escolha." "De onde vem essa transparência?" perguntou o Dr. Hugh Lem. Eu não sabia ao certo onde ele queria chegar. "Por que uma pessoa pode ser rica e ainda assim ser imbecil?" indagou ele de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Eu queria explicar que a riqueza e a imbecilidade não são exclusivas. Não existe nada escrito que diga que somente os anjos são ricos. Talvez a pessoa antipática seja clara a respeito do dinheiro, de modo que ela pode ser rica e mesmo assim ser idiota, mas não consegui encontrar as palavras certas naquele momento. "Não tenho a menor ideia", confessei. "Não creio que precisemos mudar a nossa personalidade para ser ricos. Basta termos convicções que aceitem a riqueza." "De onde vêm essas convicções?" perguntou ele. Por ter participado do treinamento do Dr. Hugh Lem, eu sabia o suficiente para responder. "São programas que as pessoas adquirem com a vida." Uma vez mais, ele mudou de assunto dizendo que eu sou realmente um autor convincente. Ele estava começando a considerar a ideia de que eu escrevesse um livro a respeito do Ho'oponopono. "Você está pronto para que eu escreva um livro agora?" perguntei. "Vamos ver o que acontece no fim de semana", respondeu ele. "Por falar nisso, como vamos organizar o jantar?" perguntei. Eu sempre queria controlar a situação para ter certeza de que me sairia bem e as pessoas receberiam o que desejavam. "Eu nunca planejo", respondeu o Dr. Hugh Lem. "Confio na divindade." "Mas quem vai falar primeiro? Você ou eu? E você tem uma apresentação que quer que eu leia para você?" "Vamos ver", respondeu ele. "Não faça planos." Isso me deixou pouco à vontade. Gosto de saber o que esperam de mim. O Dr. Hugh Lem estava me fazendo pisar no escuro, ou talvez na luz. Eu não tinha certeza na ocasião. Ele prosseguiu dizendo a coisa mais sábia que eu já tinha ouvido até então. "O que nós, seres humanos, não temos consciência na nossa existência de momento a momento é de uma constante e incessante resistência à vida", começou ele. "Essa resistência nos mantém em um constante e incessante estado de afastamento da nossa identidade própria e da liberdade, da inspiração e, acima de tudo, do próprio divino Criador. Em poucas palavras, somos pessoas deslocadas que vagamos sem rumo no deserto da nossa mente. Somos incapazes de prestar atenção ao preceito de Jesus Cristo: não resistais. Não temos consciência de outro preceito: a paz começa comigo." A resistência nos mantém em um estado permanente de ansiedade e empobrecimento espiritual, mental, físico, financeiro e material, acrescentou o Dr. Hugh Lem. "Ao contrário de Shakespeare, não temos consciência de que nos encontramos em um constante estado de resistência em vez de fluxo. Para cada partícula de consciência que experimentamos, pelo menos 1 milhão se refreia inconscientemente, e essa partícula de consciência é inútil para a nossa salvação." A noite prometia ser fascinante. Ele pediu para ver
escolher a sala onde haveria o jantar. Era um grande salão de festas no último andar de um hotel no centro de Austin, no Texas. A gerente foi delicada e nos deixou entrar na sala. O Dr. Hugh Lamb perguntou-lhe se ela poderia nos deixar a sós no recinto. Ela concordou e se retirou. "O que você está percebendo?" ele me perguntou. Olhei em volta e disse: "O tapete está precisando de uma limpeza." "Que impressões você está recebendo?" perguntou ele. "Não há nada certo ou errado. Você talvez sinta uma coisa diferente do que eu estou sentindo." Procurei então relaxar e me concentrar no momento. De repente, senti um grande movimento, um cansaço, uma escuridão. Eu não tinha certeza do que era ou do que significava, mas expressei o que estava sentindo para o Dr. Hugh Lamb. "A sala está cansada", comentou ele. "As pessoas entram e saem e nunca a amam. Ela precisa ser reconhecida." O pensamento era um pouco estranho. Uma sala é como uma pessoa? Ela tem sentimentos? Bem, seja lá o que for. A sala está dizendo que se chama Sheila. Sheila? A sala tem nome? Sheila deseja ser reconhecida. Eu não sabia bem como responder a isso. "Precisamos pedir permissão para realizar aqui o nosso evento", declarou o Dr. Hugh Lamb. "Estou perguntando a Sheila se ela está de acordo." "O que ela está dizendo?" perguntei, sentindo-me um pouco tolo ao fazer a pergunta. "Ela está dizendo que concorda." O Dr. Hugh Lamb passou a dar explicações. "Certa vez eu estava conversando com as cadeiras de um auditório enquanto me preparava para uma palestra e perguntei a elas: 'Deixei escapar alguém? Alguém tem um problema que eu precise resolver?' Uma das cadeiras respondeu: 'Um cara que estava com problemas financeiros ficou sentado em mim durante um seminário anterior e agora estou sentindo simplesmente exausta. Assim, fiz uma limpeza em relação àquele problema e pude ver a cadeira se endireitando. Em seguida, ouvi o seguinte: ok, estou pronta para lidar com a próxima pessoa.'" O Dr. Hugh Lamb agora estava falando com cadeiras. De alguma forma, eu deixei a minha mente aberta a ouvir mais a respeito desse processo em comum, e ele continuou a explicar. "O que na realidade tento fazer é ensinar a sala. Eu digo a ela todas as coisas que ela contém. Vocês querem aprender a fazer Ho'oponopono? Afinal de contas, vou partir em breve. Não seria bom se vocês pudessem realizar esse trabalho sozinhas?" Algumas dizem que sim, outras que não, e outras ainda retrucam dizendo: "Ah, estou cansada demais." Lembrei-me de que muitas culturas da antiguidade consideravam todas as coisas como estando vivas. No livro de Jim Patch, explica que os lugares frequentemente têm energias bloqueadas. Não seria louco demais imaginar que salas e cadeiras têm sentimentos? Era sem dúvida uma ideia que expandia minha mente. Se a física estiver certa no que afirma, ou seja, que tudo que percebemos como sólido é formado apenas por energia, então falar com salas e cadeiras talvez possa ser uma maneira de reorganizar essa energia em uma forma nova e mais harmoniosa. Mas as cadeiras e as salas estão de fato respondendo às nossas perguntas? Eu não estava realmente pronto para isso naquela ocasião. O Dr. Hugh Lamb olhou pela janela e contemplou a silhueta dos prédios contra o céu. Os enormes edifícios, a Assembleia Legislativa e o horizonte pareceram belos para mim, mas não para o Dr. Hugh Lamb. "Vejo lápides", declarou ele. "A cidade está repleta de mortos." Olhei pela janela, mas não vi os túmulos, nem os mortos. Avistei uma cidade. Uma vez mais, estava descobrindo que o Dr. Hugh Lamb usava os dois lados do cérebro em todos os momentos, de modo que conseguia ver as estruturas como metáforas e descrevê-las enquanto as divisava. Mas eu não. Eu estava adormecido nos meus sapatos, de olhos abertos. Permanecemos na sala do hotel durante talvez meia hora. Até onde eu podia dizer, o Dr. Hugh Lamb andou de um lado para o outro fazendo uma limpeza na sala, pedindo perdão, amando Sheila e purificando, purificando e purificando. Em determinado momento, ele deu um telefonema, disse à pessoa do outro lado da linha onde ele estava, descreveu o local e pediu que a pessoa desse as suas impressões. Ele pareceu estar obtendo uma confirmação das suas próprias impressões. Depois que ele desligou, nós nos sentamos em uma das mesas e conversamos. "A minha amiga está dizendo que esta sala permitirá que realizemos aqui o nosso jantar desde que a amemos", me disse ele. "Como podemos amá-la? Diga simplesmente para ela: 'Eu te amo'", respondeu ele. Parecia tolo dizer "eu te amo" para uma sala, mas fiz o melhor que pude. Eu já tinha aprendido que não precisamos efetivamente sentir "eu te amo" para que isso funcione. Basta pronunciar as palavras. Foi o que fiz então. Depois que repetimos a frase algumas vezes, começamos efetivamente a sentir amor. Depois de alguns minutos de silêncio, o Dr. Hugh Lamb pronunciou mais palavras de sabedoria. "Aquilo em que acreditamos individualmente, memórias ou inspirações, exerce um impacto imediato e absoluto em tudo que existe, dos seres humanos aos reinos mineral, vegetal e animal", disse ele. "Quando uma memória é convertida em zero pela divindade em uma única mente subconsciente, ela é convertida em zero em todas as mentes subconscientes, em todas elas." Ele fez uma pausa antes de prosseguir.
Assim, Joseph, o que acontece na sua alma de momento a momento, acontece em todas as almas no mesmo momento. É maravilhoso perceber isso. Mais maravilhoso, contudo, é compreender que você pode apelar para o Divino Criador e pedir que ele elimine essas memórias da sua mente subconsciente e substitua-as na sua alma e na alma de todas as pessoas, por pensamentos, palavras, realizações e ações da divindade. Como responder a isso? Tudo que consegui pensar foi: eu te amo.